E para falar do estopim da Primeira Guerra Mundial, não podemos deixar de lado o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. Ele que foi assassinado junto com a sua esposa e, a partir daí, estoura a Primeira Guerra Mundial, estoura o conflito. Então foi só um estopim diante de toda a panela de pressão que a Europa vem passando. E aí, no decorrer do conflito, esteve presente duas alianças. De um lado, tu tem a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, e do outro lado, tu tem a Tríplice Entente, formado por Inglaterra, Rússia, Estados Unidos e a França. Eu destaco a vocês a Rússia nesse conflito. A Rússia na Primeira Guerra Mundial. Gente, perto de outras nações europeias que já estavam passando pela Revolução Industrial, com a sua economia mais forte, né, o comércio mais ativo, a Rússia era distante à realidade perto de outras regiões da Europa. Então isso acabava fazendo com que a Rússia não estivesse preparada para entrar num conflito de caráter mundial como esse que estava acontecendo ali na Europa. Porém, eles entraram. A família Romanov, com os Czar, né, que estavam no poder, acabaram se envolvendo nesse conflito. E isso vai gerar muita onda dentro da Rússia. Lá em 1917 vai acontecer a Revolução Russa, que vai forçar a Rússia a sair da Primeira Guerra Mundial. Mas isso aí é um assunto para depois, né? Isso é um assunto para outro momento, outro vídeo, tal. Mas o negócio é que a Rússia esteve presente e o negócio aconteceu, tá? Olha só. E vamos falar das fases dessas guerras. Gente, a Primeira Guerra Mundial tem duas fases. Uma chamada de Guerra de Movimento e a outra chamada de Guerra de Trincheiras. A Guerra de Movimento é uma guerra de invasão territorial, é uma guerra de muito movimento, como o próprio nome já diz, é quando você tem muita confusão, muita invasão territorial. Só que aí perceberam o seguinte, que as coisas não estavam se avançando. Ou seja, começamos a entender que as duas alianças eram fortes, igualmente falando. Então, era muita briga, e nada rolava a partir dali. Você não tinha muita invasão territorial como as regiões passaram a se propor, né? Passaram a propor a fazer. Então, diante disso, a Primeira Guerra Mundial passa para a sua segunda fase, que é a fase de trincheiras. E para quem não sabe o que é uma trincheira, essa aqui, ó. Guerra de trincheiras é uma espécie de valas abertas em campo e aonde os militares ficam dentro desse campo, dessa vala, esperando o momento exato para poder avançar. Então não é uma guerra menos letal, mas é uma nova estratégia que passamos a ver aí no decorrer da Primeira Guerra Mundial. Então essas são as fases que você tem aí durante essa Primeira Guerra, viu? Guerra de movimento e a Guerra de trincheiras.